9h35 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Privatização deve aumentar o preço do gás de cozinha. Liquigás pode ser o próximo patrimônio da Petrobras a ser privatizado. A privatização da Petrobras começa no poço de petróleo, vai até o posto de gasolina, mas antes passa pela cozinha de sua casa. Por debaixo dos panos e com muita pressa, o governo interino de Michel Temer, do PMDB, desmonta a empresa estatal a partir da venda de ativos de patrimônio. Já foi privatizada a reserva de Carcará, área na camada de pré-sal, com pelo menos 700 milhões de barris de petróleo. Parte da Gaspetro e várias empresas da estatal brasileira no exterior. A próxima vítima é a Liquigás Distribuidora S.A., cujas negociações já estão em andamento. Se for concretizada, a medida prejudicará os consumidores do Brasil inteiro. Abre aspas, com a privatização da Liquigás, corremos o risco de ter um gás de cozinha mais caro, menos pessoas empregadas no setor de gás liquefeito de petróleo, o GLP, menos competitividade entre as empresas, podendo gerar a formação até de cartel, fecha aspas, disse Wagner Silva, diretor da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo de São Paulo, durante o debate na Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. O anúncio da venda despertou o interesse das maiores distribuidoras de gás liquefeito do mundo e do país. A Liquigás é líder no mercado de botijões de 13 quilos ou mais usado nas residências. Parece que só o presidente da Petrobras no governo interino, Pedro Parente, não tem interesse nessa subsidiária altamente lucrativa, fecha aspas, disse Mário Dalzotti, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina. A expectativa dos mercadores da Petrobras é de que o comprador da Liquigás seja anunciado já no mês de setembro. Concorre na compra da Liquigás a Ultragás do grupo Ultra, pela primeira no mercado nacional, e a Supergasbras do grupo holandês SHV, a terceira maior no comércio de gás de cozinha do país. Abre aspas, o curioso é que o processo de venda da subsidiária tem a participação de executivos do Itaú, um dos donos do grupo Ultra. A privatização é prejuízo certo para a população, fecha aspas, denuncia Dalzotti. Então, gente, é nessas privatizações fáceis, quase gratuitas, né, é que vem o dinheiro do Caixa 2. Né? Os negociadores dessas privatizações, os negociadores políticos que estão no centro do poder, que estão no Palácio do Planalto, né, e que serão, a partir de 1º de setembro, governo, presidente, ministro, presidente da Petrobras. Hoje eles são interinos, tem a desculpa de serem interinos, mas a partir do mês que vem serão os titulares, porque o golpe contra a presidenta Dilma está se concretizando, né? E nós ainda nesse programa iremos falar sobre isso. Então essa gente já está cumprindo os acordos que fizeram para receber o Caixa 2. Deu para compreender a ligação de uma coisa com a outra? Os 10 milhões que o Temer recebeu, os 23 milhões que o Serra recebeu, são tudo parte desse acordo. Né? E fora o que a gente não sabe.
Por isso estão entregando, né, de bandeja, né, a Petrobras. Já venderam o pré-sal, né, no bloco esse de Carcará, 700 milhões de barris de petróleo, vendidos aí por uma bagatela de 8 bilhões, que vale 10 vezes mais, no mínimo 10 vezes mais. Então é isso que está acontecendo no país. O país está sendo sucateado. O país foi atacado por piratas. Você viu o filme aquele, né? Nos mares do Caribe. Os mares do Caribe são as terras brasileiras. Está sendo atacado por verdadeiros piratas. Mais uma da justiça brasileira, ou da falta de justiça brasileira. De novo, Moro não intima a Cláudia Cruz, porque não sabe aonde ela mora. Essa é a desculpa do caçador de Marajás do século XXI. De novo, Moro não intima Cláudia Cruz porque não sabe aonde ela mora. Lava Jato não conseguiu intimar a esposa de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por desconhecer seu CEP. A força-tarefa, que diz ter desarticulado o maior esquema de corrupção da história brasileira, instaurado no seio da Petrobras, não consegue intimar a mulher de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por falta de CEP. Pela segunda vez nos últimos 2 meses, o juiz federal Sérgio Moro diz que está esperando um endereço correto para pedir que a jornalista Cláudia Cruz se manifeste sobre as denúncias que enfrenta na Lava Jato. Essa semana, Moro determinou que os advogados de defesa de Cláudia respondam de imediato sobre o endereço onde ela possa ser localizada. Abre aspas. Há dificuldades para a intimação pessoal da acusada Cláudia Cordeiro Cruz. O endereço disponível nos autos informados pela defesa era o endereço da presidência da Câmara, não mais ocupada pelo marido da acusada, fecha aspas, diz o juiz Moro segundo nota de informações do portal J. A Justiça Federal está há 11 dias tentando localizar Cláudia para dar andamento à ação penal na qual ela é acusada de fazer o uso de contas no exterior que eram abastecidas com recursos desviados de esquema de corrupção da Petrobras. 11 dias agora, porque já faz mais de 3 meses que eles estão à procura da Cláudia. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo e ao meu amigo e tocaio Itamar Silveira, a Polícia Federal descobriu os terroristas que criavam galinha aqui no interior do Rio Grande do Sul. Aí não descobre o endereço da mulher do maior acusado na Lava Jato, de receber e de ter comprovadamente trilhões de reais, bilhões de dólares no exterior, em contas divulgadas pelo Ministério da Fazenda da Suíça. Aí a Polícia Federal não acha a mulher e acha o plantador, o criador de galinha aqui no Rio Grande do Sul. O criador de galinha é descoberto. É. E a mulher não. E a mulher do ladrão, do grande ladrão, não é. Aí tem gato se sacar e rola dinheiro. Falou tudo, meu amigo. Falasse tudo. Mas no início de junho, Moro aceitou as denúncias oferecidas pelos procuradores da Lava Jato contra a jornalista. Naquele mês, por 2 vezes, a Justiça Federal tentou localizar Cláudia em busca de sua defesa pessoal, mas não conseguiu encontrá-la na residência que possui no Rio de Janeiro. Ela costumava, à época, passar uma semana com Cunha em Brasília. Ambos deixaram a presidência oficial do presidente da Câmara quando Cunha abriu mão do posto. Procurado, o advogado Pierpaolo Bottini disse que informou à Justiça Federal que a defesa já deu
por intimada, de forma que a comunicação pessoal de Cláudia é dispensável. É um absurdo, né? O advogado disse que informou a justiça que a defesa já cedeu por intimada, de forma que a comunicação pessoal de Cláudia é dispensável. Então apresenta a dona Cláudia lá para o juiz, ou o juiz não quer entrevistar a denunciada. Eu só quero ver o que o juiz Sérgio Moro vai dizer depois que essa senhora falar com ele. Eu ainda espero, meu camarada, eu ainda espero que ela seja ouvida pelo juiz Sérgio Moro. Eu quero ouvir o que o Moro tem para dizer a respeito dessa senhora. 9h46, para finalizar o nosso dia de hoje, uma pérola da semana, tá? A pérola machista da semana. Lamentável a declaração do ministro da Saúde interino, quando afirma que, abre aspas, homens procuram menos os médicos, pois trabalham mais que as mulheres, fecha aspas. Elaboração equivocada que ignora uma série de fatos. No seu discurso, o interino não reconhece a dupla, a tripla jornada de trabalho das mulheres, e tampouco que hoje a divisão sexual do trabalho ainda mantém as mulheres no século. A divisão ainda mantém as mulheres do século XXI, quando eram tratadas como cidadãs de segunda categoria, pois possuíam menor escolaridade. Hoje, os números apontam que tal realidade mudou. O ministro ainda ignora que as mulheres usam mais o sistema de saúde, pois são elas que engravidam, que cuidam e levam os filhos aos médicos, na maioria dos casos. É lamentável. E esse homem vai mais além. Ele diz que o SUS não precisa gastar mais do que vem gastando. O SUS está ruim porque gasta demais. O SUS não vai ser mais do jeito que está sendo hoje, que tu vai no postinho de saúde, consulta de graça. Eles vão fazer o povo comprar um plano de saúde, né? Tu vai ter que, para ter saúde, vai ter que ter um planinho com uma carteirinha. Tamara, tu te lembra do antigo Inamps? É do tempo do antigo Inamps, né? Pois é, nós vamos voltar àquele tempo. Vai ter que ter uma carteirinha. Se tu não tiver a carteirinha, tu não entra no posto de saúde. É isso que esse cidadão aqui, o Barros, né? O nome do ministro interino é Barros. E ele disse essa pérola. Mais uma, ainda tem um tempinho aqui. Por 59 votos a 21, o Senado aprova fim das férias do 13º salário e privatizações. Aí vão me dizer, mas não votaram isso ainda. Pois é, não votaram. Mas essa semana, por 59 votos a 21, foi aprovado a sequência, né, do julgamento da presidenta Dilma Rousseff, que vai acontecer agora em final de agosto, início de setembro. Com a aprovação do impeachment e a retirada definitiva da presidenta Dilma do poder, entra no seu lugar o interino, hoje interino Michel Temer, que tem propostas já apresentadas no Congresso Nacional, que acabam com as férias, com o 13º, e aumentam a idade mínima da aposentadoria, né? Congelam os salários por 20 anos, privatizações de empresas públicas, né? Então, ele vai ter legitimidade legal e política, porque ele tem a maioria no Congresso. E essas propostas que eu acabei de ler, vou ler de novo. Na calada da noite, por 59 votos
favoráveis e 21 contra, o Senado deu mais um passo rumo à aprovação do fim das férias, do 13º salário, aumento da idade para a aposentadoria, congelamento de salários por 20 anos, privatizações de empresas públicas e troca do nome da República do Brasil de federativa para golpista. Essa parte é a gozação, né? Vai ser outro ser impeachmentado. Olha só, o país soube no último final de semana que o interino Michel Temer, do PMDB, e seu séquito de ministros provisórios foram delatados por receber propina da Odebrecht. Eles embolsaram juntos, o Temer e seus ministros, 33 milhões de dinheiro sujo, segundo os procuradores da Lava Jato. Evidentemente que esse resultado não é definitivo, já que eram esperados essa etapa. Os trabalhadores e o povo brasileiro ainda podem reagir aos senadores e os senadores podem mudar o voto, como qualquer votação dos destaques cujo placar foi 58-22. Então, esse placar de 59-21, ele simboliza, Itamar e ouvintes, é de que daqui a 20 dias, nós estamos em dia 13, né? 20 e poucos dias, esses mesmos 59 vão votar contra a presidente da República. Ela sai agora, o Temer já sai de interino e passa a ser presidente, ele toma o lugar dela. E aí ele tem maioria, e esses projetos que acabam com as férias, ele autoriza o patrão a dar férias parceladas durante o ano. Posso te dar 5 dias hoje, né? Daqui a 4 meses te dou mais 5, daqui a 2 meses te dou mais 10, né? Vou te dando isso picadinho, como o governo do Sartori está fazendo agora com o salário. E o salário vai vindo picadinho. Né? Acaba com 1/3, aquele que o trabalhador tem a mais nas férias. Acaba com o 13º, porque o trabalhador não precisa ganhar 13º. Né? Acaba com o horário de almoço. O trabalhador também não precisa ter hora de almoço. Não precisa almoçar. Tu come com uma mão e trabalha com a outra, né? Aperta os botões na máquina. Ou o cabo da enxada com a outra mão. Né? Aumenta a idade mínima de aposentadoria para homens e para mulheres para 70 anos. E congela os salários por 20 anos. E além de reduzir a aposentadoria, o piso da aposentadoria, que hoje é R$ 880, eles têm proposta para reduzir esses pisos da aposentadoria para 500. Então, tu não ganha mais 880, tu vai ganhar 500. E se tu receber algum tipo de correção, vai ser sobre os 500, não sobre os 800. Então, diminui o teu aumento também, se tiver aumento. Além de continuar entregando as riquezas do Brasil, como eu acabei de ler nas notícias anteriores. Pode falar. E você acha que esse presidente, que tem o nome de presidente, Temer, vai continuar na presidência com todas essas propostas aí? O trabalhador vai aceitar? Pois é isso que a gente pergunta, né, Itamar? O povo brasileiro vai aceitar isso? Essa é a grande pergunta que nós temos que ouvir. E a dona Dilma estava melhor, então. Essa é a resposta que a gente vê claramente isso, né? A dona Dilma estava muito melhor, caso disse um cidadão que entrou para lá para assumir no lugar da presidenta aí. Já antes de assumir definitivamente, vem com proposta aí de prejudicar o trabalhador. Então aí a presidenta que está afastada é 100% melhor que esse que está na atualidade. Correto. E outra coisa, né, Itamar? A Dilma foi afastada, segundo o que eles dizem, porque fez coisa errada. Mas será que ela fez coisa errada mesmo? Né? Seguindo essa tua lógica? Quem é que fez a coisa errada? Ela que fez ou eles que estão fazendo agora, apresentando esse tipo de coisa? Né? Eu acabei de ler aqui 2 notícias que mostram isso. Uma retira direitos das pessoas, outra que mostra como que o governo está vendendo os bens do Brasil. Olha, Tocaio, eu
sinceramente, eu não entendo muito aí de politicagem aí, mas eu acho que cada um entrar para lá quer embolsar um pouco e um vai deixando para o outro, e isso aí eu acho que antes de assumir nos lugares, eu acho que tem uma conversa, uma reunião antes, daí não, eu peguei um copo, agora tu vai lá, pega outro copo, aí aquele conversa com outro, não. Mas para isso também o povo tem que reagir, tu não acha que o povo tem que reagir? Eu acho que isso aí para tudo existe uma conversa, por causa que eu não acredito, cada um que entra para lá se endireita, gente grande, eu roubo uma galinha à toa ou vou preso. Não sei quantos anos eu fico na cadeia. Agora, cidadãos aí que pegam milhões e milhões, nada acontece. E o povo fica quieto. Ah, pois é. Se tiver queimando um baseado lá da tua casa, tu liga pra lá, a polícia já, tu larga o telefone e dentro de 1 minuto a polícia já está em cima. Tá, mas isso aí não é um crime maior, esse negócio de roubar dinheiro? Pois é. Ou no mínimo tinha que ter a mesma pena né? A mesma ação, não é a mesma pena, a mesma ação para os dois crimes. O cara que fumou o baseado e o cara que roubou milhões. E os dois tinham que ser presos, os dois tinham que ser julgados, proporcionalmente aos crimes que cometeram. Mas não só o que fumou o baseado é julgado. O outro, eles não acham o endereço. Não. Entende? Então, 9h57, muito obrigado pela tua audiência. A gente, com a promessa de voltar no próximo sábado, nos despedimos. E aí o Itamar Santos deixa a coordenação da discoteca com o Itamar Silveira. Daqui para frente você fica aí com a nossa Rádio Santa Isabel na discoteca do Itamar Silveira e o Paulo Silva, que daqui a pouquinho está chegando por aí também, né, meu Coturraia? Então vamos com música. Muito obrigado e até o próximo sábado, www.radiosantaisabel.com.br com debates e opiniões.